Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com a nossa aula, né? Mais uma aula hoje aí para vocês sobre dando continuidade na questão de pense como os ricos. Esse é o nosso módulo que nós estamos trabalhando. Nós falamos sobre 5 pontos importantes na aula anterior e nós vamos dar prosseguimento agora falando sobre mais 5 pontos que são essenciais aí para que nós consigamos colocar em prática, né? Tudo isso que a gente está falando sobre investimento. Não adianta a gente querer achar que investimento é só sobre dinheiro, né? Não, não é só sobre dinheiro, é sobre mentalidade, é sobre mudança de mindset, é sobre mudança de perspectiva, é sobre mudança de você se conhecer, né? É um autoconhecimento, na verdade. Muita gente, depois que começa a conversar sobre finanças, entra nesse mercado, começa a falar sobre dinheiro, acaba se conhecendo melhor, né? Acaba se tornando uma pessoa mais, não vou dizer mais feliz, mas é uma pessoa que consegue ter bons hábitos, né? Uma pessoa que sabe que dinheiro não cai da árvore, né? Dinheiro não é uma coisa que você rala tanto para conseguir, para ganhar, para desperdiçar muito dinheiro por aí, sem muitas vezes saber onde você está gastando. Então, eu acho que pensar como os ricos pensam é um fator determinante para que nós consigamos alcançar nosso objetivo. Então, pessoal, o sexto ponto aí, dando continuidade na aula, é o planejamento organizado, tá? Nós precisamos pensar no processo, né? Como é que vai ser desenvolvido, né, esse processo, como que a gente está envolvido nesse projeto, né? Porque imagina só, é um projeto de uma importância enorme para você, tá? É um projeto de você alcançar a sua liberdade financeira, é um projeto de você alcançar a tua tranquilidade, porque quando a gente alcança a liberdade financeira, a gente compra o quê? Liberdade, pessoal. Liberdade de viajar, liberdade de morar onde você quiser morar, né? Porque você alcançou a tua liberdade financeira, você tem ali com você determinado que você agora está tranquilo, você vai conseguir manter o teu padrão de vida com aquele patrimônio que você acumulou, né? Então é por isso que a gente bate muito nessa tecla de que você precisa ter isso em mente, né? De que você vai conseguir, que você tem que ter um número ali, qual é o teu número mágico, qual é o teu número que tu vai conseguir alcançar esse objetivo. Muita gente fala de 1 milhão, né? Não sei, para cada pessoa é diferente, vai depender de cada um. Então, planejamento organizado, né? Você tem que ter uma equipe, pessoal. Esse aqui é um fator interessantíssimo, cara. Quando fala assim, tem uma equipe. Olha só o que traz o planejamento organizado. Tenha uma equipe. Nenhum indivíduo tem experiência, instrução, habilidade nata e conhecimento suficiente para acumular fortuna sem a cooperação de outras pessoas. Olha só, pessoal, que coisa magnífica, né? Porque nós temos enraizado muitas vezes na nossa mente de que nós, sozinhos, somos capazes de fazer tudo que nós quisermos. Mas não é bem assim, pessoal. Muito dificilmente você vai conseguir acumular uma riqueza, acumular um patrimônio grande se você não tiver a cooperação de outras pessoas próximas a você. Pessoas que vão te ajudar com o trabalho, pessoas que vão te ajudar ali a você crescer. Então é muito difícil, pessoal, você montar, por exemplo, uma estratégia sem ter a cooperação de algumas pessoas. Pode ser até pessoas do seu dia a dia mesmo, sua esposa, seus filhos, mas são pessoas que vão te ajudar nesse crescimento, vão ser importantíssimas. Então, você precisa ter isso em mente, tá? Tem uma equipe. Cooperação. Nem mesmo a mais inteligente, o mais inteligente dos indivíduos poderá ter sucesso na acumulação de riqueza ou em qualquer outra empreitada sem planos práticos e factíveis, tá? Você precisa colocar em prática os planos que você determinar. Você precisa colocar em prática esses planos e que sejam planos possíveis. Quando ele fala planos factíveis, são planos possíveis. Não adianta eu colocar metas que eu não vou conseguir atingir, inatingíveis. Por isso que nós sempre batemos na tecla, faça um plano do objetivo maior e dentro desse plano de objetivo maior, trace mini metas, né? Eu recebo muitas perguntas do pessoal falando, André, qual é o passo a passo para alcançar 1 milhão? Cara, não se preocupe em alcançar 1 milhão, se preocupe em alcançar os 10 mil, os primeiros 20 mil, os primeiros 30 mil, os primeiros 50 mil, os primeiros 100 mil. Se preocupa com isso, não se preocupa com 1 milhão, porque 1 milhão está lá na frente ainda.
Tem um processo para chegar até lá, tem uma caminhada para chegar até lá. Não existe uma fórmula mágica. O que existe é trabalho, dedicação, persistência, competência, perseverança. Tudo isso alinhado e junto vai fazer a fórmula para você chegar lá. Não tem um script. Cada pessoa é uma pessoa. Cada um vai ter seus percalços, vai ter seus obstáculos, vai ter que saber ultrapassar esses obstáculos, tá? Aí eu trago um exemplo aqui, pessoal, nesse planejamento organizado. Henry Ford acumulou fortuna, não devido à sua mente superior. O Henry Ford não é nenhuma mente brilhante, tá? O Henry Ford é, para quem não sabe, o próprio nome já diz, é o cara que criou a Ford Veículos. Mas, por ter adotado e seguido um plano que se revelou sólido, ele apenas seguiu um plano. Ele traçou, criou um plano, tá? Junto ali com suas mentes mestras, com a sua equipe, e ele colocou esse plano em prática e seguiu à risca, pessoal. Tá? É seguir à risca o que foi determinado. Não tem desvio para a esquerda nem para a direita, é uma linha reta. Você tem que seguir aquele plano independentemente do que aconteça, para que você consiga ter sucesso. Planejamento organizado é o sexto pensamento que os ricos têm e que muitas vezes nós, por sermos ali, não ter um patrimônio tão gigante, não pensamos nisso porque, não, isso é só pensamento de rico. Não, a gente tem que começar a pensar como rico agora. Não é esperar acumular 1 milhão, 2 milhões para começar a pensar como rico, não. Tem que pensar agora. Porque os ricos enriquecem porque eles pensam nisso, tá? Decisão, o controle da procrastinação. Olha só. Essa palavra procrastinação, né? Ela está inserida no nosso dia a dia. Quantas vezes você não já deixou de fazer alguma coisa por simplesmente ficar na frente da televisão assistindo alguma coisa, procrastinar, né? Ficar lá sendo deitado o dia todo, assistindo, podendo estar produzindo alguma coisa. André, então quer dizer que agora nunca mais eu posso deitar e assistir meu programa favorito? Não, cara, você pode. Pode, eu não estou falando que não pode não, mas só que não pode ser rotina. Pessoal, o que mais a gente vê hoje é homens, mulheres de 25, 30 anos em casa, assistindo televisão, assistindo futebol, jogando videogame, assistindo novela. Pelo amor de Deus, onde a gente vai parar? Onde que essa geração vai parar? 25, 30 anos assistindo televisão em casa o dia todo. Não faz sentido, pessoal. A procrastinação, ela vai acabar te trazendo um mal muito grande. André, como é que eu consigo... Tu trabalha de 8 às 18, horário comercial? Eu não tenho tempo. O que tu faz depois das 18 horas? Vai procurar alguma coisa para fazer, vai procurar estudar, vai procurar conhecimento, vai procurar se especializar em alguma coisa para tu conseguir ter tua renda extra, por exemplo, né? Então, pessoal, a grande questão é essa, é você ter esse discernimento, tá? Aí eu trouxe 3 coisas para a gente analisar aqui. Primeiro, a procrastinação, ao contrário da decisão, é o inimigo comum que praticamente todo indivíduo precisa vencer. Nós precisamos vencer a procrastinação todos os dias. Porque é muito melhor, pessoal, ficar deitado na cama até 9, 10 horas, é muito melhor ficar assistindo programas de televisão, é muito melhor ficar jogando videogame, é muito melhor ficar curtindo a vida, fazendo passeios, tudo isso é muito melhor. Mas só que essas coisas não trazem renda. Tá? Entenda isso. Essas coisas não trazem renda, não trazem dinheiro para a tua vida, não trazem dinheiro para o teu dia a dia, para o teu orçamento. Então, para tu fazer isso todos os dias, tu precisa alcançar a tua renda passiva, precisa acumular o teu patrimônio. E para tu acumular é só com trabalho, é só com trabalhos extras, trabalho fora do horário de expediente, é vendendo teu serviço para mais pessoas, é escalando teu negócio. Ninguém consegue enriquecer deitado ou sentado no sofá assistindo futebol ou novela, não. Ou Big Brother, ou Netflix, seja lá o que for. E eu não estou aqui criticando quem faz isso, não. Eu só acho que você tem que ter limites. Eu não vou perder todas as noites do meu ano assistindo televisão. Uma vez por semana eu quero assistir ali um futebol, eu quero assistir alguma coisa, beleza. Mas, cara, procura... No período que tu tiver tempo, procura aprender coisas novas. É isso que vai fazer a diferença lá na frente, tá? O que tu vai ser daqui 10 anos, tem que começar a fazer hoje.
O que tu vai ser daqui 5 anos, tem que começar a fazer hoje para tu se tornar a pessoa que tu quer ser daqui 5 anos, tá? 2. A análise feita com centenas de pessoas que acumularam mais de $1 milhão revelou um fato importante, que todas elas tinham o hábito de tomar decisões rápidas. Então, assim, eu acho que você precisa daquele estalo, você precisa tomar decisão, você precisa, não pode pensar muito, na grande maioria das vezes, não pode pensar muito. Cara, eu tenho que tomar essa estratégia aqui, eu tenho que decidir isso aqui agora, vamos para cima, vamos mudar, não vamos procrastinar, não vamos deixar para amanhã, vamos fazer agora. É hoje. É agora. Não é para amanhã, para daqui uma semana, daqui 20, 30 dias, não. É agora. A tomada de decisão, ela faz com que você se movimente e você saia da procrastinação. Eu, quando comecei a gravar esse curso, foi uma tomada de decisão, porque eu poderia muito bem ficar sentado, ficar assistindo televisão, ficar esperando a boa vontade do universo conspirar ao meu favor, mas eu não esperei, eu criei a oportunidade, tá? Terceiro, em geral, as pessoas que não conseguem acumular dinheiro suficiente para cobrir suas necessidades se deixam influenciar facilmente pela opinião dos outros, né? Então, isso aqui também é um fator muito importante. Muitas pessoas falam, ah, tá, mas a minha esposa falou que não dá certo esse negócio de acumular patrimônio e viver de renda. Ah, minha mãe falou isso, meu pai falou aquilo lá, o meu colega disse que é besteira esse negócio de ficar fazendo investimentos, de ficar acumulando patrimônio para daqui 10, 15 anos. Não sei nem se eu vou estar vivo daqui lá. Cara, tira isso da tua cabeça, pelo amor de Deus. Para de pensar assim, porque isso só vai te trazer coisa ruim. Porque, cara, imagina, o que é melhor? Você deixar o teu dinheiro na tua mão, o poder de decisão na tua mão, para que tu possa chegar lá na frente e ter uma aposentadoria digna, tu deixar isso na mão do governo. Essas pessoas que estão falando que não dá certo essa questão de investimentos, de poupar, de investir, de ter uma vida financeira saudável, são as mesmas pessoas que vão lá e fazem financiamentos, consórcios, financiam casas e depois acumulam dívidas e dívidas e dívidas que não conseguem pagar. Então, nós precisamos sim pensar no futuro, mas não deixar de viver o presente, porque muito melhor do que alcançar o objetivo é viver o percurso até chegar no objetivo, é viver o trajeto, é viver aquele momento ali, tá? O percurso tem que ser prazeroso também, então por isso que nós não podemos cortar tudo, viver na inércia, não. Vamos ter lazer, vamos viajar com a família, vamos passear com a família, mas pessoal, tudo dentro do orçamento planejado. Não adianta eu querer abarcar o mundo com as pernas e com as mãos, abraçar o mundo, não. Eu tenho que ter um orçamento. Ah, André, eu tenho um orçamento todo ano destinado para viajar com a minha família. Perfeito, cara, ótimo, maravilhoso. Tá dentro do teu orçamento, não vai te sacrificar, não vai te deixar endividado. Ótimo, parabéns, cara. É isso aí, você é fera, entendeu? Mas se você vai fazer alguma coisa que vai te endividar, vai te deixar endividado, qual o prazer que você vai ter nisso? É um prazer momentâneo de curtir aquele momento e depois, quando você voltar, todo o tempo que você gastou para ganhar aquele dinheiro, você jogou fora. Entendeu? Então, pessoal, vamos nos livrar da procrastinação e vamos ser pessoas que tomam decisões. Pessoas que tomam decisões, porque os ricos fazem isso. Os ricos tomam decisões, eles não procrastinam, tá? Persistência. Oitavo, seja persistente. Nada vence uma pessoa persistente. O esforço sustentado necessário para induzir a fé. Quando você se esforça, quando você busca, você atinge a fé que nós falamos. E não é fé religiosa, eu volto a falar novamente. Eu sou cristão, acredito em Deus, mas essa fé que eu estou falando aqui não é a fé religiosa, é a fé da perseverança, da persistência. De acreditar que eu posso e eu vou conseguir aquilo. A fé é aquela fé de acreditar em algo que você não tem ainda, algo que é intangível. Mas você acredita que vai ser possível. Tá? Você precisa ser persistente. A persistência é um fator essencial no processo de transformar e transmutar o desejo em uma coisa física, em uma coisa palpável. Porque hoje nós temos só o desejo de acumular um patrimônio de R$1 milhão, por exemplo. Eu vou deixar sempre esse número de R$1 milhão, tá? Vamos dizer que é o nosso número mágico. Hoje eu tenho só um desejo de alcançar. Mas se eu persistir dia a dia, ele vai se tornar real. Seja consistente, pessoal. Nada vence a persistência e a consistência. Não adianta esforços espamódicos, um esparmo ali. Ah, eu fui
consistente durante 30 dias, 40 dias, 6 meses. Não adianta. Você precisa ser consistente sempre. Sempre. Sempre consistente. Tá? Planejou? Existem regras? Seja consistente nas suas regras. André, o que seria uma regra? Eu determinei aqui que agora eu vou poupar R$ 500 por mês para me fazer meus investimentos, para mim investir no meu futuro, na minha aposentadoria. Então seja consistente, cara. Todo mês deposite os R$ 500 lá. Não fica arranjando desculpas. Esse mês não deu. Não fica arranjando desculpas. Não saia do plano. Não perca a consistência, porque, como eu sempre falo, é pior você investir 50 mil de uma vez do que você investir todos os meses um pequeno valor. Porque eu coloco 50 mil lá e passo 3, 4 anos sem investir mais nada. O que vai adiantar? Eu vou perder, a gente vai falar mais na frente nos outros modos, eu vou perder ali momentos oportunos de eu conseguir acumular mais riqueza e fazer o meu patrimônio crescer. Entendeu? Um exemplo que eu trago para vocês é do Henry Ford novamente, porque o Henry Ford foi um dos grandes caras, né? Um dos grandes caras que cumpriram toda essa etapa que a gente está falando aqui. Ele era considerado um homem cruel e frio, mas era um equívoco, né? As pessoas falam que era um equívoco. Um equívoco, né? Desculpa. Porque adivinha dele do hábito de executar todos os seus planos com persistência. Ele não deixava que nada externo mudasse o pensamento dele, mudasse a estratégia e o plano dele. Ele era um cara consistente. Muitas vezes parecia ser um cara frio, mas não. Era um cara apenas que seguia o plano que foi elaborado. Seguia a estratégia. Né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Você tem que ser fiel ao seu plano, fiel aos seus pensamentos, porque o que vai aparecer de gente falando para você que isso é balela, que isso não vai dar certo, que isso não existe, vão ser milhares de pessoas, mas você precisa ser consistente, persistente, tá? E só para lembrar que quando você chegar lá e alcançar o teu objetivo, viver de renda, muitas pessoas vão falar que você teve sorte, que você é um privilegiado, que você não sou, é um playboy, porque eu escuto muito isso, tá? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição boa, né? Trabalho para isso. E muita gente fala, playboy, playboy, mas não sabe de onde que a gente saiu, né? Alguns que me conhecem, compraram o curso, podem me conhecer pessoalmente, não sabe que a gente teve uma infância difícil, foi estudando em escola pública mesmo, foi buscando, acreditando, sempre pensando que íamos conseguir alcançar nosso objetivo, e nós estamos aí dia a dia. Ainda não alcancei tudo que eu pretendo alcançar, ainda tem um chão muito grande pela frente, mas a persistência em acreditar que era possível foi o que fez que eu chegasse até aqui. O poder da mente mestra, tá? Desculpa ali, ficou errado ali. É o poder, tá? Persistência gera fé. O que é a mente mestra, né, pessoal? Pode ser que muitas vezes você precise ter uma segunda pessoa, uma pessoa para te ajudar, uma pessoa para que você consiga extrair coisas importantes dela, para que você aplique no seu dia a dia. Vamos supor que o nosso curso aqui, tá? Enriqueça na Bolsa, seja a nossa mente mestra, né? É aqui que nós vamos buscar inspirações, buscar formas de alcançar o nosso objetivo. Por exemplo, existem pessoas que têm inteligências, nós temos inteligências infinitas, né? O que é a inteligência infinita? É uma fonte de conhecimento a ser contatada, né? Com o auxílio da imaginação criativa. Então, a gente acaba... É aquela questão de você falar que você precisa estar no meio de pessoas que são mais inteligentes que você. Se você está no meio onde você é o mais inteligente daquelas pessoas ali, você está no lugar errado. Porque quando você se junta com pessoas que são mais inteligentes que você, o teu crescimento ele vai ser enorme. Você vai crescer muito, porque você vai o quê? Extrair daquelas mentes mestras um conhecimento que você vai usar no seu dia a dia. Pô, eu quero ser a melhor empresa de manutenção de central de ar. Pô, então eu tenho que me juntar com grandes empresas ali que já alcançaram um patamar elevado para me seguir os caminhos que eles estão fazendo. Eu quero me tornar um melhor investidor. Então eu tenho que buscar conhecimento com as pessoas que já chegaram lá, pessoas que estão trilhando um caminho, né?
Experiência acumulada. A experiência acumulada pode ser encontrada em livros, documentários, em cursos. Então, assim, quando você aprende com as experiências das pessoas, quando você aprende com o que as pessoas já publicaram, com o que as pessoas já passaram, você também consegue encurtar muitas vezes o caminho. Por isso que é importante, pessoal, a gente colocar esse hábito na nossa vida, hábito de leitura, hábito de assistir coisas que vão agregar, coisas agregadoras na nossa vida, tá? E nós temos também a experimentação e pesquisa, né? Na área da ciência, e em praticamente qualquer outra área da vida, é comum acontecerem novos fatos, né? E a gente precisa classificar isso e organizar isso todos os dias, porque, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo de manutenção de central de ar, que é uma coisa assim que a gente vê no nosso dia a dia, né? Uma coisa bem rotineira. Imagina só se a pessoa ficasse atrelada sempre naquelas mesmas práticas, né? Naquela mesma tecnologia. Hoje as centrais de ar, elas evoluíram tanto que a pessoa precisa saber ali de uma parte técnica, uma parte de eletrônica, né, para você fazer manutenção, porque não pode molhar tal peça. Tal... Então, assim, é questão de você procurar sempre uma mente mestra. Eu quero ser o melhor nisso aqui, então eu vou procurar uma pessoa que já é top nisso aqui. Eu vou procurar uma pessoa que é top nisso aqui. Eu quero aprender investimentos, vou seguir o André lá, que o André é um cara que sempre fala de investimentos, fala sobre essa questão de como enriquecer. Qualquer pessoa pode enriquecer na Bolsa de Valores, qualquer pessoa pode investir. Então, vou procurar conversar com o André e ter um network com pessoas desse tipo. Né? Então, essa questão o poder da mente mestra é esse. É você captar informações e pegar gatilhos, pegar experiências já vividas para que você coloque isso no seu caminho, no seu percurso, tá? A mente subconsciente, né? A gente traz aqui o 10º passo, que são 10 coisas que os ricos fazem, que nós devemos fazer também. As emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Uma ou outra deve predominar. Então, pessoal, nós que determinamos, nós que decidimos o que vai estar na nossa mente, né? O que vai estar no nosso coração, na nossa mente, né? A gente tem aí várias coisas que acontecem subconscientemente com a gente, né? Às vezes a gente sente raiva, a gente sente ganância, a gente sente fé, a gente sente esperança, a gente sente desejo. Mas só que quando a gente sente desejo, esperança, fé, a gente não abre espaço para 20% de ganância. Porque nós estamos sendo moldados, sendo estruturados a ter, não é ganância, mas sim ter uma força de vontade, né? A gente ter ambição, tá? Essa é a palavra que eu queria falar. Nós precisamos ter ambição e não ganância. Por isso que eu coloquei ganância aqui, justamente para a gente pensar e analisar isso aqui. Como é que eu posso ter desejo, esperança, fé e ter ganância? Não cabe ganância aqui, tá? Não cabe ganância, não cabe querer alcançar o objetivo em 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês. O objetivo ele é a longo prazo. Aonde tem desejo, esperança, fé, tem ambição. Ambição de querer ser grande, ambição de querer atingir o objetivo, ambição de querer ser igual aquela pessoa ali, porque eu admiro ela, porque ela é uma pessoa batalhadora, guerreira, que alcançou seu objetivo. E eu vou internalizar isso aqui, ó, no meu subconsciente, porque eu vou pensar, a minha mente vai trabalhar isso, eu dormindo, eu assistindo televisão, eu conversando numa roda de amigos, minha mente vai estar trabalhando isso, tá? Minha mente vai estar trabalhando isso. Não deixar eu perder o meu foco, não deixar eu perder o meu objetivo principal. Então, trabalhe a sua mente subconsciente. Tenha desejo, esperança, fé e ambição. E o nosso cérebro ele é engraçado, né? Ele produz aí várias coisas, né? E a gente sabe que os medos são inerentes. Os medos eles são coisas que a gente não tem como evitar. Tá? A gente tem. Por que a gente não começa muitas vezes um projeto novo? Por medo de crítica. Está aqui na pirâmide. A gente tem. Por que muitas vezes a gente acaba ficando na pobreza e acaba aceitando essa situação para a gente? Porque a gente tem medo da pobreza. É engraçado, né? O medo da pobreza nos faz ficar pobres. Porque a gente muitas vezes não toma atitudes por medo. Eu tenho medo de ser pobre, mas só que não sai do lugar para fazer as coisas, não toma atitude. Eu tenho medo da velhice. Né? As pessoas têm medo da velhice. Aqui foi uma pesquisa que foi feita. Quais são os maiores medos das pessoas, né? Medo da velhice, mas só que esse medo da velhice é tão grande que nós queremos fazer tudo na juventude e esquecemos que vamos envelhecer, né?
Eu acho que antes de ter medo da velhice, nós precisamos nos preparar para a velhice, porque ela pode chegar. Eu não sei, daqui 20 anos, eu quero saber daqui 20 anos que eu vou estar velho, eu não quero nem saber, mas é aí que está o ponto, né? Você vai estar velho, você precisa se cuidar agora para chegar nessa velhice bem. Medo da má saúde, nós temos medo de ficarmos doentes, né? Eu acho que as pessoas falam muito isso, mas só que é engraçado que quando você é financeiramente bem, você sabe controlar bem, você é educado financeiramente, você consegue ter os melhores atendimentos, né? Isso que é bacana. É um dos principais princípios dos investidores, das pessoas que procuram a educação financeira, é não poupar dinheiro e não economizar dinheiro com a saúde. Se você pode ter, tenha os melhores planos de saúde. Se você puder ter os melhores médicos, tenha, tá? Isso não é algo que deve se poupar. A saúde não se brinca, tá? E o medo da morte, né? Eu escrevi mote ali, né? Desculpa. Tá? Aqui, pessoal, é bate-papo mesmo, tá? Eu não vou voltar lá para arrumar nada, não. É medo da morte ali, tá? Medo da morte. Isso aí todo ser humano, eu acho que pensa nisso, né? Então, nosso cérebro produz esses medos, pessoal, mas nós temos que viver procurando vencer esses medos. Eu acho que isso faz com que a gente tenha mais força para buscar nossos objetivos, né? Esses medos. A gente acaba pensando muito neles, mas temos que seguir. Tá? E qual a lição que nós tiramos desse módulo, né, pessoal? Dessa aula, né? Foram divididos em 2 aulas aí. Quais são as lições? A pobreza é a raiz de todo mal e não é riqueza, como muitas pessoas falam. Muitas pessoas falam que o dinheiro é a razão de todo mal. E não, pessoal. É a pobreza que é a razão de todo mal. Mentalidade de ação. Nós temos que ter mentalidade de agir. Nós temos que adquirir conhecimentos específicos, pois são esses conhecimentos específicos que vão nos trazer dinheiro. Nós temos que sonhar com o nosso futuro, nós temos que imaginar o nosso futuro. Imagine-se lá na frente, com a tua família, viajando, vivendo com qualidade. Nós temos que seguir a nossa paixão, né? A nossa intuição. Nós temos que buscar desafios, nós temos que nos desafiarmos, sairmos da zona de conforto. Nós temos que usar dinheiro de outras pessoas, nós temos que pedir investimentos, nós temos que acreditar em projetos, financiar projetos que sejam rentáveis para nós, né? Ricos ensinam seus filhos a ficarem ricos. Pensem nisso também. Comece a ensinar educação financeira para os seus filhos, caso vocês tenham. Os ricos preferem ser educados do que ser entretidos, né? Então, o entretenimento é importante, mas procure aprender novas coisas que vão poder ser aplicadas no seu dia a dia. Concentre-se em multiplicar. Né? Os ricos concentram muito isso, em multiplicar o dinheiro que já tem. Assumam riscos. É importante assumir risco. Quanto mais risco você assumir, mais chances de você fazer o teu patrimônio crescer e multiplicar é maior. Saia da zona de conforto. Né? Se você está na zona de conforto, você não cresce na zona de conforto, nunca. Pense grande, pensar grande é importante. Tá? E seja determinado. Essas são as lições que nós conseguimos extrair aí desse módulo 3, onde nós falamos que nós temos que pensar como ricos, se nós quisermos ser como os ricos, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui, módulo 3. Espero vocês lá no módulo 4. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. E qualquer dúvida, podem aí colocar na área do aluno aí, que nós estamos sempre respondendo aqui com a nossa equipe, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!